Fala, jovens sarados! Tô aqui invadindo o seu celular, seu notebook e a sua televisão. E pelos próximos minutos, eu, Carlos Eduardo, da Missão Jovens Sarados Arapongas, serei a sua companhia. Nós vamos trocar uma ideia sobre o catecismo da Igreja Católica, essa doutrina apaixonante da nossa igreja. Por isso, pegue o seu chá, o seu leite, o seu café, pegue também o seu lápis, a sua caneta, o seu caderno, o catecismo e a Bíblia. E não esquece do amor de Deus e vem comigo. Estamos reunidos em um Deus que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vinde Espírito Santo e rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fala, sarado. Vamos trocar uma ideia então rapidinho antes da gente começar o nosso vídeo? A ideia dessa série sobre o catecismo, ela surge no momento em que nosso coração da missão Arapongas estava inquieto no desejo de fazer alguma coisa. Nós não podíamos ficar parados diante de toda essa realidade que o mundo vive, que o nosso país vive, que a nossa cidade vive. Então nós pensamos numa série sobre o catecismo da Igreja Católica, visando toda a realidade do catecismo da Igreja Católica, que é dividido em 4 partes. Nós vamos falar da 4ª parte da doutrina da nossa igreja, que é a oração na vida cristã. A primeira parte ela vai falar do creio. A primeira parte inteira do catecismo ela vai discorrer todo o creio. Ela vai explicar o creio, ela vai significar o creio na nossa vida. A segunda parte do catecismo da igreja ele vai trazer as explicações sacramentais, vai falar sobre os sacramentos da nossa igreja, vai explicar eles pra gente, vai nos trazer ele de forma dinâmica na nossa vida. A terceira parte, ela ainda vai falar sobre a nossa vida segundo o Espírito Santo. E a 4ª parte sobre a oração. O catecismo ele é muito perfeito na relação de apresentar os temas para nós, porque ele nos apresenta todos os temas e fecha com a oração. Porque ele deixa claro que nós só vamos conseguir viver de maneira eficaz e verdadeira as outras 3 partes a partir do momento que nós temos oração. Então por isso nós vamos falar a partir de hoje, todas as quartas-feiras, aqui nesse mesmo canal, nessa mesma hora, sobre o catecismo da Igreja Católica e a oração na vida cristã. Por isso eu vou te pedir, se inscreve aqui, deixa o seu like aqui. Eu não sei se tá ao lado certo, só se inscreve e deixa o seu like aí pra gente trocar uma ideia. Se inscreve no canal pra gente poder alcançar você. Liga o sininho, porque toda quarta-feira e sexta-feira, quando saírem os vídeos, já vai notificar no seu celular, você já corre pra ver, certo? Outra dinâmica, a gente vai fazer uma parada bem legal. Então você vai pegar seu caderno, você vai pegar a sua caneta, e toda hora que eu falar pra você pausar o vídeo, eu vou lançar uma pergunta pra você, você vai pausar o vídeo, você vai escrever a sua resposta primeiro, antes de eu dar a minha resposta, embasado no catecismo, certo? Então eu vou lançar uma pergunta pra você, você vai pausar o vídeo, você vai anotar o que você acha que é a resposta, e depois você vai despausar e vai seguir. E aí você vai anotar de novo pra gente ir junto, certo? Então vem comigo e vamos pra primeira pergunta. A pergunta então é, por que orar? Pausa o vídeo e responde aí. Já você volta pra trocar uma ideia comigo. Voltou? Então, o catecismo da Igreja Católica, ele é muito explícito em dar essa resposta pra gente. Ele fala de uma maneira muito simples aquilo que a gente precisa entender, o porquê orar, certo? Vem comigo. Nós vamos trocar uma ideia durante esses dias e durante essa série a partir da página 657 do Catecismo e a partir do parágrafo 2558. Mas para a gente entender isso aqui do porquê orar, você precisa voltar lá no parágrafo 27 do próprio Catecismo da Igreja. Ele vai dizer que quando Deus nos criou, Ele deixou escrito no nosso coração um desejo de ser dele. Nós fomos criados por e para Deus. Logo, nós não vamos conseguir ser felizes sem Deus. Então o catecismo, a partir do número 256, ele vem dizer assim pra gente. O homem está à procura de Deus. Pela criação, Deus chama todo ser do nada à existência. Vai fazer uma menção àquilo que está escrito lá no parágrafo 27.
Essa atitude de amor fiel, o amor fiel é quando Deus te chamou da existência, te chamou a ser dele e você resolve ser dele. Então você quer ser fiel, você quer ter um amor fiel. Essa atitude de amor fiel vem sempre em primeiro lugar na oração. Logo, irmão, irmã, você não vai conseguir ser fiel se você não tiver uma vida de oração. A oração ela vem em primeiro lugar. Não quero dizer que sem a oração, que a oração é o único ponto para você ser fiel, para você ter constância. Mas é o primeiro ponto e o mais importante. Eu convido você a revisar. Se você está bem inconstante ultimamente no seu dia a dia, se você está inconstante até nas suas coisas secundárias, nas suas coisas, né, da vida, se você está inconstante na sua vida de pecado, na sua vida de leitura, da Lectio Divina, das 5 pedrinhas, cara, eu convido você a revisar como está a sua oração. O seu momento de orar, o seu momento de guardar para ficar com Deus. A nossa constância e o nosso amor, a nossa fidelidade, o catecismo ele deixa explícito pra gente que nós só vamos conseguir ser fiéis a partir do momento que nós temos uma oração. A oração vem em primeiro lugar na fidelidade. Sem oração não há fidelidade e sem fidelidade não há como chegarmos no céu. O livro Até Sermos Um, do nosso irmão Danilo Bezerra, traz 2 frases de santos que vão dizer assim pra gente. São João Crisóstomo: tal como sem a alma o corpo não pode viver, assim sem a oração a alma morre e exala mau cheiro. Nós somos dependentes da oração para chegarmos ao céu e para termos uma alma fiel. Sem a fidelidade, a nossa alma ela não vai conseguir ser fiel a Deus. E ele continua, Santo Afonso de Ligório, São Tomás de Aquino, ele vai dizer assim: depois do batismo é necessário ao homem uma contínua oração para entrar no céu. Logo, irmãos e irmãs, nós não vamos conseguir ser salvos, nós não vamos conseguir chegar à salvação, à eternidade no céu, se nós não orarmos. Essa é a importância do porquê orar. Se nós não orarmos, nós não vamos ficar de pé. Certo? Respondido? Vamos para a próxima. Segunda pergunta. O que é orar? Pausa o vídeo, responde, anota e já você volta comigo. Cara, a gente precisa entender. Uma pessoa, ela não vai fazer algo que ela não sabe. Nós costumamos dizer que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então você só vai conseguir orar se você souber o que é orar. Então por isso que eu quero te responder agora, baseado no Catecismo da Igreja, que é o nosso foco aqui, o que é orar. Para explicar isso pra gente, para responder isso pra gente, São João Paulo II, que é o autor do Catecismo da Igreja Católica. Se você não sabe, quem escreveu o Catecismo da Igreja Católica foi São João Paulo II, nosso patrono. Então, São João Paulo II, rogai pelos sarados. Cara, o Catecismo ele deixa pra gente a seguinte resposta. Ele vai usar 2 frases de santo para falar pra gente o que é a oração. A primeira frase é de Santa Teresa do Menino Jesus, ela vai dizer assim: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação e no meio da alegria. Olha que lindo a frase de Santa Teresa do Menino Jesus. Santa Teresa do Menino Jesus, rogai por nós. Vamos esmiuçar isso aqui. Para mim, a oração é um impulso do coração. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a oração é um impulso do seu coração. Não é da sua vontade, não é do seu corpo, não é da sua vontade física, é do seu coração. É um impulso onde você vai até Deus. É um impulso onde você vai levar o seu coração até Deus. Você vai elevar o seu coração até Deus. Você vai estar no secreto, você vai estar sem muita movimentação e você vai fazer um ato de elevar o seu coração até Deus. É um simples olhar lançado ao céu. Então a oração não é algo complexo. Não é algo que você vai parar para mim e falar para mim assim: Carlos, cara, orar é muito complexo. Não. A igreja, na sua doutrina, ela deixa clara pra gente, baseada nos doutores da igreja, é um simples olhar lançado ao céu. É simples. Orar é simples. É falar com Deus. É um olhar onde você vai elevar o seu coração, olhando para o céu de maneira significativa, de maneira subjetiva. Olhando para o céu, você vai lançar o seu coração até Deus e vai apresentar para Ele o que tem, o que você precisa, como está você. Um grito de reconhecimento e amor no meio da provação e no meio da alegria. Então a oração,
Quando você está orando, você reconhece que só Deus ele vai te ajudar. Você reconhece que Deus ele vai sanar aquilo que você precisa. Que Deus é quem vai te dar energia. Que é Deus quem vai te dar força. Que é um reconhecimento e amor. Você ama a Deus, você sabe que você precisa de Deus para ser fiel. Que sem Deus você não vai conseguir ser salvo. E para você chegar a Deus, para Ele te ajudar a ser salvo, você vai precisar de oração. Então a oração é um reconhecimento e amor. E aí Santa Teresa ela é muito explícita, ela deixa muito claro pra gente que a oração ela deve ser feita no meio da provação e no meio da alegria. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de orar quando a coisa dá certo? E aí eu queria trazer um exemplo para nossa realidade. Nós gastamos meses, semanas, orando pelos nossos maranatás, madrugadas, nós nos desgastamos em oração pelos nossos maranatás, pelos nossos kairós, pelos nossos encontros. Nós nos dedicamos em oração antes desses retiros para que aconteça. E aí acontece o retiro, a conversão acontece, as almas são conquistadas, Jesus faz, a graça acontece naquele momento, naquele retiro, mas passou o retiro, na segunda-feira depois do retiro, nós falamos para Deus, Deus, nós estamos cansados, queremos descansar, amanhã eu rezo. Cara, isso não é oração. Isso não é a oração. A oração é também no meio da alegria. Nós devíamos chegar na segunda-feira e orar mais meses ainda, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez no nosso retiro, aquilo que Ele fez no nosso meio. E nós não agradecemos. E o que nós falamos, Deus, nós estamos cansados. Nós sujeitamos a nossa oração ao nosso corpo e não ao nosso coração, como disse Santa Teresa. Fica a reflexão. E a segunda frase é de São João Damasceno, em que vai dizer: a oração é a elevação da alma até Deus, ou o pedido de Deus dos bens convenientes. Por que o pedido dos bens convenientes? Vamos supor que você leu a palavra, você leu a sua Bíblia. E lá falava, na parte que você leu hoje, que precisava se desapegar dos bens materiais. Você vai orar, você vai entrar em oração, vai levar a sua alma até Deus, num ato de fé, e vai falar: Deus, eu preciso de ajuda, assim, eu tô apegado a isso, eu tô apegado àquilo, então eu preciso de ajuda para ser fiel a você, que eu me desapegue disso, que eu me desapegue do meu celular, que eu me desapegue de jogos, que eu me desapegue de séries, que eu me desapegue da minha preguiça. Então, você vai pedir para Deus um bem conveniente a você. Você entendeu? Então a oração é onde você vai levar para Deus aquilo que está acontecendo na sua vida. Então é isso que São João Damasceno traz pra gente. Como ter uma oração eficaz? Anota aí tudo que você acha que precisa para ter uma oração eficaz. Anotou? Então vamos lá. É muito orgânica. Orgânica eu digo que tipo, é muito organizada a forma pelo qual o catecismo vai responder essa pergunta pra gente. Ele enumera, ele elenca as diversas formas, os diversos hábitos que nós precisamos praticar para ter uma oração eficaz. Talvez você ore, mas fica um negócio vago, fica uma coisa assim que não flui. Então o catecismo, ele para te ajudar, ele esmiuça, e aí meu jeito de falar, esmiuça, ele vai elencar pra gente como ter uma oração eficaz. Ele deixa muito claro. Eu achei magnífica a forma pela qual o catecismo ele deixa isso sistematizado pra gente, de como ter uma oração eficaz, de como a sua oração ter efeito, como a sua oração ter resultado, uma oração profunda e verdadeira. A primeira coisa que o catecismo fala pra gente que para uma oração ser eficaz é: de onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração, pois não sabemos o que pedir e nem como pedir. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Cara, olha o que o Santo Agostinho ele dá uns tapas na nossa cara, que assim, chega a doer lá no coração. O homem é um mendigo de Deus.
Então, o primeiro passo para uma oração eficaz é a humildade. Entenda uma coisa, irmãos e irmãs, nós não podemos chegar para orar e chegar assim, Deus, eu tô aqui agora, eu quero que o Senhor faça isso por causa disso, eu quero que o Senhor faça isso por causa daquilo, eu quero que seja assim porque eu quero e porque... Cara, paremos de ser filhos mimados. Paremos de ter uma oração mimada. A nossa oração, quando ela não é humilde, ela é mimada. Porque nós queremos falar para Deus aquilo que Ele tem que fazer. A oração humilde é aquela que reconhece que Deus, Ele vai fazer na sua vida o que é certo, no momento certo e o que é providente para a tua salvação. A oração humilde, ela chega para Deus e fala, Deus, ó, não sei o que pedir, cara. Sabe, eu não sei o que pedir, mas tá acontecendo isso na minha vida. Porém, eu entendo que tudo concorre para o bem daquele que te ama. Então, se possível, olha a oração humilde. Jesus, ele vem ensinar nós a termos a oração mais humilde possível. Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Então, nós não podemos chegar para Deus e falar, Deus, faz isso porque eu tô assim. Não. Deus, ó, tá acontecendo isso, cara. Se possível, vê a situação aí. Mas senão eu aceito, porque a tua vontade é acima da minha. Você se humilha. E aí eu quero dar um ato concreto para você ter humildade. Se ajoelha. O próprio ato de se ajoelhar, ele tem um simbolismo de que quando nós nos ajoelhamos, nós estamos nos humilhando. Você quer se humilhar mais ainda, você deita. Deita de bruço assim e fala com Deus. Você vai estar totalmente se curvando à vontade dele, cara. Para ser humilde, nós precisamos ser humilhados. Então faça esse ato prático, esse ato de se ajoelhar, de se prostrar diante da vontade de Deus. Então o primeiro ato para termos uma oração eficaz é a humildade. A segunda coisa que o catecismo traz pra gente é a seguinte. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. E aí Santo Agostinho dá na nossa cara de novo. Deus tem sede de nós. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Cara, a sua oração, presta atenção agora no que eu vou falar. A sua oração precisa ser uma oração de sede. Você precisa ter sede de Deus. Você precisa ter sede de encontrar a Deus na sua oração. Você não pode chegar pra orar e tipo, Deus vai estar lá. Não, você precisa ter sede, você precisa ter aquele anseio de que você vai orar e vai ter Deus lá. Porque o catecismo da igreja, a própria doutrina da igreja, ela deixa claro pra gente que Deus ele tem sede de nos encontrar. Só que essa sede dele vem da nossa sede de encontrar ele. Eu quero te dar um exemplo prático para você entender isso. Para você entender isso. Digamos que nós estamos num deserto, certo? E nós caminhamos 3 dias já sem água. Depois desses 3 dias você vai estar morrendo já, tenho certeza. E você ficou sabendo que 1 quilômetro na sua frente tem um poço d'água. Tem água cristalina, assim, uns coqueiros, assim, uma parada bem louca, tá ligado? Só que tá a 1 quilômetro na sua frente, certo? Essa água é o seu desejo pela oração. Tá 1 quilômetro. Você não tem vontade de caminhar esse 1 quilômetro para chegar até a água. Você não tem vontade, mas você tem sede. Você tem anseio. Você sabe que se você não beber daquela água, você sabe que se você não chegar até aquela água, você não vai conseguir viver o resto dos dias. Então nós temos que ter sede, anseio e mover o que for possível para nós conseguirmos ter uma oração. Certo? Então primeiro humildade e depois sede, anseio de orar. Terceiro passo. De onde vem a oração humana? Qualquer que seja a língua qualquer que seja a linguagem da oração, gestos ou palavras, é todo homem que reza. Eu quero que você entenda que a oração ela vai se manifestar então de diversas formas. Ela vai se manifestar através do canto, ela vai se manifestar através da dança, ela vai se manifestar através da pintura, ela vai se manifestar também através das palavras. Sejam palavras exteriores, sejam
palavras interiores. Então, para você ter uma oração eficaz, você precisa entender que a oração ela sai do homem. É o homem todo que reza. Olha como o catecismo deixa pra gente. É o homem todo quem reza. Então é você que reza, certo? Você precisa entender isso. E essa oração do homem sai através de gestos ou palavras. E como eu disse, vai sair através da dança, através da pintura, através da música, através do falar, seja interior, seja exterior. E aí o catecismo ele continua. Mas para designar o lugar de onde brota a oração, as escrituras falam, às vezes da alma ou do espírito. Geralmente do coração, mais de 1000 vezes. É o coração quem reza. Se ele está longe de Deus, a expressão da oração é vã. E eu vou ser bem breve aqui para você entender. Quando você vai orar, a oração ela vai sair do seu coração. Ela vai sair da sua alma. Então, cara, se você tiver com o seu coração, com a sua alma e com o seu espírito agitado, você não vai conseguir orar. Você não vai conseguir. É por isso que os melhores momentos de oração são pela manhã. Porque como que você vai conseguir um coração e uma alma calma? Nós costumamos falar em as janelas da alma. O que são as janelas da alma? As janelas das almas são os nossos sentidos. A visão, o ouvido, a boca, o tato. Então, por exemplo, se você passou um dia inteiro num lugar agitado, com música, com briga, cheio de informação visual, você está agitado, o seu coração está agitado, o seu coração ele não está calmo. O seu coração ele não está, ele está longe de Deus, como vai dizer o catecismo, se o seu coração está longe de Deus, a expressão oração é vã. Então, para ter uma oração, você precisa purificar os seus sentidos antes, certo? Vamos para mais um significado, mais uma razão, mais um hábito para nós termos uma oração eficaz. Aqui, só um complemento do coração para você entender por que precisa estar com o coração eficaz, vai falar aqui. É o lugar de verdade, é o lugar da verdade, o coração. Onde escolhemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro, pois a imagem de Deus vivemos em relação. É o lugar da aliança, cara. Cara, o seu coração ele precisa estar em paz para você orar. Porque é o lugar onde você vai tomar todas as suas decisões. Certo? Vamos pro quarto hábito de uma oração eficaz. Quarto e último hábito. A vida de oração consiste, portanto, em estar habitualmente na presença do Deus 3 vezes santo e em comunhão com Ele. Esta comunhão de vida é sempre possível, porque pelo batismo nos tomamos um mesmo ser com Cristo. Eu quero que você entenda duas coisas aqui. Quando nós recebemos o batismo, que foi falado aqui para nós somos libertos do pecado original. A igreja ensina isso. Porém, foi deixado com nós a concupiscência da nossa carne. Eu acredito que Deus ele deixa isso porque ele nos cria e ele é tão bondoso e tão amoroso que ele não quer obrigar ninguém a estar com ele. Ele quer que nós queiramos e sejamos fiéis a ele, como nós já vimos no começo desse estudo. Que nós sejamos fiéis a ele por vontade própria nossa. E é por isso que nós estamos vendo todo no catecismo que a oração é um passo do homem. É o homem todo que reza. O catecismo deixa pra gente claro no seu parágrafo. Cadê? Eu não vou achar aqui no parágrafo 2562. É o homem todo que reza. Então, quando nós somos batizados, Deus ele ainda ele permite que tenhamos a concupiscência da nossa carne, para que nós possamos dar uma resposta para ele. E para sua oração ser eficaz, então, consiste, portanto, em estar habitualmente na presença de Deus. Você não vai rezar hoje uma vez e vai estar pronto, tá ótimo a sua vida de oração. Não. Você precisa estar habitualmente na presença de Deus. Você precisa estar habitualmente em oração. E aí não diz só em estar ajoelhado. Você pode estar no metrô, no ônibus, queira onde você está. Você coloca o seu fone de ouvido, uma música. Eu diversas vezes fiz isso na faculdade. Coloca a sua música. Uma música que não vai te atrapalhar baixo, ou às vezes só o instrumento.
E aquele instrumento vai acalmar os seus sentidos. Nisso você começa a falar com Deus. Então, a oração consiste em estar constantemente na presença de Deus. É todas as vezes, não é uma vez ou outra. Você precisa estar habitualmente na presença de Deus. Uma vez eu escutei um testemunho de um cara, e era nítido que ele falava não por ego, mas por testemunho, para as pessoas verem que aquilo dava resultado. Porque ele era um homem muito de fé, um homem muito de discernimento. E ele falava, sabe, para chegar à intimidade com Deus, é necessária a oração, é necessária a habitual oração, como o Catecismo traz pra gente no seu parágrafo 2565. Ele orava cerca de 2 horas por dia, ele dava 2 horas por dia para falar com Deus. E é necessário você ter hora marcada. E ele falava 2 horas por dia com Deus. Cara, imagina se nós reservarmos 2 horas por dia para falar com Deus. Como a nossa intimidade vai aumentar. Se nós chegarmos uma vez a cada semana para falar com Deus, ele vai falar, cara, eu nem te conheço. Então, a oração consiste em ser habitual. Galera, era isso, tá? Então, para uma oração ser eficaz, ela precisa de humildade, ela precisa ser desejada, ela precisa ser ansiada, ter anseio, ela precisa brotar do coração, ela consiste em gestos ou palavras, e ela consiste em ser habitual. Nós vimos a primeira pergunta, por que orar? Porque se nós não orarmos, nós não vamos conseguir chegar no céu. O que é orar? É um lançar do nosso coração até Deus. E esse lançar significa irmos até Deus. Termos uma vontade, significa a sede de encontrar a Deus. E depois, como ter uma oração eficaz. Meus irmãos, essa nossa partilha hoje está do parágrafo 2558 ao 2567, da página 657 à página 659. E na próxima semana eu quero deixar um gostinho no seu coração. Nós vamos falar dos tipos de oração. Sim, você sabia que existem tipos de oração? E a igreja ela vem explicar para nós quais são esses tipos. Existe a oração de bênção e adoração. Existe a oração de súplica, a oração de intercessão, a oração de ação de graças e a oração de louvor. Nós vamos entender todos esses tipos de oração na próxima semana, nessa mesma hora, nesse mesmo canal, com esse mesmo cara. A gente se encontra, um abraço, tamo junto. São João Paulo II, rogai pelos sarados, e Nossa Senhora da Alegria, rogai por nós.